Em 1º de março de 1565, em homenagem ao rei de Portugal, Dom Sebastião, por ordem da rainha regente, Dona Catarina da Áustria, foi fundada a muito heróica e leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está situada numa planície de algumas milhas de comprimento, limitada nas suas extremidades por 2 montanhas. Na saída do lago estão instalados os jesuítas. No extremo oposto, os beneditinos. A cidade antiga, como testemunham as ruínas das casas e a igreja grande, fora construída sobre um morro. Contudo, as exigências do comércio e do transporte de mercadorias fizeram com que ela fosse gradativamente transferida para a planície. Os edifícios são pouco elevados e as ruas, 3 ou 4 apenas, todas orientadas para o mar. A 1 ou 2 milhas da cidade estende-se uma grande planície cuja vegetação ora é rasteira, ora florestal e ora campestre. Para além desse plano, descortina-se uma região tão diversa das nossas que nem uma só árvore ou planta ou pássaro ou qualquer outro animal apresenta semelhança com os da Europa. Richard Flecknoe, janeiro de 1649. E assim seguia a mudor dos dias, até que o sul se tornou maravilha, superando o norte e o nordeste por causa do ouro das Minas Gerais. Como era mais barato transportar o metal do Rio de Janeiro para Portugal que de Salvador para Portugal, a capital acabou sendo transferida para o Rio de Janeiro em 1763. O objetivo deste trabalho é traçar um painel da história do entretenimento na cidade do Rio de Janeiro, enquanto capital do Brasil. A vida cultural no período compreendido entre o Brasil colônia dos vice-reis até a transferência da capital para Brasília em 1960, no período republicano. O Rio colonial era um misto de entreposto comercial com fortificações, clero e burocracia. Muita burocracia. As ruas eram estreitas e mal iluminadas. A chuva era o principal veículo sanitário da cidade. Quando ocorriam enchentes, era comum ver cães e gatos mortos sendo levados pela correnteza. Um viajante alertava: "Cuidado com os tigres!" Tigre era um barril de detritos humanos que era levado à noite por algum escravo para lançar o conteúdo ao mar. Como as ruas eram mal iluminadas e somente velas eram colocadas em oratórios nas esquinas de cada rua, se fazia necessário gritar um bordão: "Olha o tigre!", para evitar que aquele composto de fezes e urinas não caísse em quem ocasionalmente estivesse passando tarde da hora naquele trajeto. Não havia turismo na cidade como hoje conhecemos. Para entrar, era preciso autorização da administração colonial. Os relatos sobre a cidade permitem restaurar o cotidiano daquela época. Anotações e recordações escritas por viajantes, militares e civis que aqui passavam a caminho dos outros portos. Era concedida a permissão para eles desembarcarem na cidade, para adquirirem víveres ou permanecerem em terra por algum tempo. Essas impressões de viagem, embora apresentem traços em comum, também revelam a simpatia ou antipatia pelo que aqui encontravam. Também, muitos desses registros são peças de espionagem.
O pastor Langsted, por exemplo, informa que em 1781 tínhamos 30.000 almas na cidade, incluindo homens de tropa. A população de portugueses, negros e mestiços guardava a proporção de um branco para cada 14 negros. Para ele, as ruas eram largas, mas as casas irregulares, feitas de pedra e somente caiadas, não contavam com janelas, mas com gelosias, por onde se vislumbravam os olhares femininos. Conta como edifícios dignos de menção o Palácio do Vice-Rei, a Casa da Moeda, as Cavalariças, a Cadeia e a Ópera. Havia uns poucos mecânicos e artesãos na cidade. Possuíam apenas a básica ferramenta de seu ofício. Todo o resto tinha que ser fornecido por quem os contratasse. Era preciso dar linha ao alfaiate, couro ao sapateiro, madeira ao marceneiro. Sempre pediam umas patacas adiantadas para comprarem esses apetrechos. Como gastavam esse adiantamento, o serviço levava séculos para ser concluído, sempre implicando em reajuste de preço. Enfim, não havia indústria. A impressão de livros era proibida, ou melhor, houve uma tentativa patrocinada pelo capitão-governador Gomes Freire antes da transferência da capital colonial para o Rio. Com viés iluminista, nos 30 anos em que governou a cidade entre 1733 e 1763, procurou criar um círculo intelectual, primeiro com a Academia dos Felizes, em 1736. Depois instalou a Academia dos Seletos, no Paço, na sede do governo, em 1752. Enquanto cobrava novos impostos para a coroa e concentrava os ourives da cidade em uma só rua, estava tudo muito bem. Porém, seu entusiasmo pelas letras o fez ludibriar a coroa, convidando um tipógrafo, Isidoro da Fonseca, a se instalar com seu equipamento no Rio. Como, onde há mais de 12 reunidos, um sempre é o traidor, após publicar o Exame dos Artilheiros e o Exame dos Bombeiros, do brigadeiro José Fernandes Alpuim, tomou uma dura da corte de Lisboa. Em 19 de maio de 1747, é emitida uma ordem régia para destruir a impressora e derreter os tipos, reenviando Isidoro para Portugal. Porém, entre prós e contras, como prêmio de consolação, recebeu o título de Conde de Bobadela em 1758, título que fez Gomes Freire, mais zeloso ainda, no ano seguinte, em cumprir da melhor maneira ao interesse de Portugal e do Marquês de Pombal em remover os jesuítas. Só não contava em sofrer outro revés com a perda da colônia de Sacramento para os espanhóis, o que o levou à morte por desgosto em 1º de janeiro de 1763, pouco antes da decisão da mudança da capital, sendo sepultado no convento das Carmelitas. Nosso primeiro mecenas traz à tona de qualquer maneira uma questão central na gênese da mentalidade carioca. Ante a ausência de vida intelectual, a ágora carioca eram as tascas, as casas de pasto, os botecos de hoje em dia. Falava-se sobretudo da vida alheia. Em sendo uma sociedade patriarcal, as mulheres de família, digamos assim, ficavam recolhidas dentro de casa, por trás das gelosias, enquanto as chamadas mulheres da vida saíam à noite, tornando a cidade uma capital do pecado, capital da luxúria. Assim, os acontecimentos sociais se sucediam na base da fofoca. A religião monopolizava o ensino. Qualquer galeão para a metrópole portuguesa era saída para o ensino superior. Os jesuítas recebiam a redízima,
a 10ª parte dos dízimos arrecadados. Tinham até 1759 escolas de alfabetização, seminários e 24 colégios em todo o Brasil. No Rio ficavam no Morro do Castelo. Educavam as elites dirigentes, mas também admitiam eventualmente mestiços e negros. Lecionavam ainda artes, humanidades e teologia. Como havia uma tradição de destinar o filho mais velho ao clero, havia a educação superior para sacerdotes. Após a expulsão de Pombal e a extinção da Companhia de Jesus pelo Papa Clemente XIV em 1773, houve a restauração dos jesuítas em 1814 através da bula papal para toda a igreja, feita pelo Papa Pio VII, de origem beneditina. Os jesuítas voltariam ao Brasil em 1842, onde permanecem até hoje, adaptados aos sucessivos modelos educacionais vigentes. Com esses elementos precários reunidos no mesmo espaço, seria natural que os principais eventos culturais fossem as manifestações religiosas, políticas ou teatrais. Durante 200 anos, as festas religiosas e a própria atividade religiosa se constituiu no principal veículo de manifestação cultural de massa na cidade do Rio de Janeiro, como atestam algumas narrativas, principalmente esta que segue. Num país onde os exercícios religiosos formam parte essencial da vida e as festas de igreja são quase o único divertimento popular, penso ser permitido tratar destes dois assuntos no mesmo capítulo. No Brasil, todos os dias parecem mais ou menos domingos. A toda hora a gente se lembra que está na capital verdadeiramente católica. Pela manhã, inúmeras igrejas abrem as largas portas à piedosa multidão que nelas se reúne para rezar. Uma curta Ave Maria marca o fim de cada dia. Entre as preces matutinas e da tarde, a vida segue a sua rotina. O comércio não para, o movimento nas ruas é o mesmo, tanto nos domingos como nos dias úteis, às vezes até mais animado naqueles, pois grande parte dos escravos os aproveita para seus ganhos pessoais. O Rio de Janeiro possui umas 40 igrejas, quase todas construídas com estilo e bom gosto. Internamente parecem-se muito umas com as outras. Afetam duas formas principais, rotundas e em cruz, com vastas naves bem ventiladas, sem bancos e nem cadeiras. Ao fundo, em frente à porta principal, o altar-mor. De ambos os lados, geralmente 4 a 6 altares menores. Poucas têm camarotes e tribunas para os ouvintes. Estes se ajuntam na nave, homens de pé, as mulheres sentadas nos degraus dos altares ou de pernas dobradas no próprio chão. Durante a missa, se a aglomeração o permite, todos se ajoelham. Nas grandes festas, expõem-se todas as riquezas do templo, cruzes e imagens de prata maciça, cravejadas de diamantes e outras pedras preciosas, vasos de prata e ouro, grande cópia de colchas riquíssimas cobrindo os altares e as paredes. Então, dia e noite, ardem incontáveis círios, o chão se recama de flores, o incenso boia no ar e uma música celestial ressoa no coro. Nesses dias, o santo padroeiro da igreja se apresenta com todo esplendor e, como quase todas as irmandades possuem grandes rendimentos, trava-se entre elas uma competição tal que, não raro,
dá lugar a verdadeiros esbanjamentos. Entre estes, conto os fogos de vista durante o dia, infalíveis em semelhantes festejos. Centenas de tiros de peça e de foguetes anunciam o misterioso momento em que o sacerdote mostra a sagrada hóstia à multidão reunida. Entre os santos, é São Antônio de Lisboa o que goza de maior consideração. Nas noites de Santo Antônio, vale a pena contemplar a cidade de um dos seus morros. Ela parece boiar num mar de fogo. Iluminam-se as ruas e praças com barris de pez e fogueiras de lenha, as igrejas até o pináculo das torres com lâmpadas, e por entre a fumaceira sobem ao céu esplêndidos foguetes. Nas grandes procissões, as mais altas personalidades do Estado carregam o palio que cobre o viático. A corte, o Senado da Câmara e as diversas ordens de cavalaria se apresentam em riquíssimos uniformes de gala ou com belos trajes de corte, cobertos por um manto de crepe branco. Inúmeras irmandades, com multicoloridas opas de seda, abrem o cortejo levando seus estandartes e círios brancos. Juncam-se as ruas por onde transita a procissão de folhas verdes, e dos balcões pendem colchas bordadas e adamascadas. Todas as tropas da guarnição da capital se estendem em fila dos dois lados dessas ruas. Um coro de vozes magníficas envolve as autoridades e o bispo que conduz o Santíssimo. Quando este se aproxima, as mulheres agitam os lenços nas sacadas e atiram flores sobre o pálio. As fileiras de soldados genuflexos põem as armas sobre o joelho esquerdo, inclinadas para o chão, e dão uma salva. As bandeiras se inclinam e as bandas de música tocam. Os espectadores tiram somente o chapéu, porque é muito raro haver espaço na multidão para poderem ajoelhar. As solenidades da Paixão, da Páscoa e do Natal são as mais nacionais. Nesses dias, os cariocas piedosos se embriagam num exagero de religiosidade que ultrapassa qualquer nação europeia a esse respeito. As mais lindas crianças das mais distintas famílias acompanham a procissão vestidas de anjo e carregando os atributos da crucificação. Será difícil ver coisa mais bela do que esses rostinhos pintados e rodeados por uma auréola oscilante, essas madeixas abundantes cobertas de lantejoulas, essas roupagens irreais com asas de filigrana dourada e prateada e essas encantadoras figurinhas que parecem voar. Outras atividades que atraíram a coletividade, embora possam ser mais associados à área esportiva, foram as cavalhadas e as touradas. As cavalhadas ainda persistem na cultura nordestina e as touradas, que seguiam o ritual português que não matava o animal, existiram no Rio até o início do século XX. Curiosamente, a Praça de Touros situava-se na região correspondente hoje à Praça 11, mais precisamente no mesmo ponto que se tornou mundialmente conhecido como o melhor local para a instalação de uma lona de circo, dada a proximidade com a estação da Central do Brasil, e que foi este ponto eliminado pela Prefeitura do Rio em 1984, na pretensão de criar um camelódromo naquele local. Então, a segunda manifestação cultural de maior relevo após as procissões e demais ritos católicos, que acabou influindo na vida carioca com o desenvolvimento do carnaval no século XX,
foram os festejos comemorativos sempre associados a alguma efeméride envolvendo a família real portuguesa. Por obra do maternal cuidado da nossa augusta, pia, fidelíssima soberana, será conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca para morrer morte natural para sempre o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que foi da tropa paga da capitania de Minas, por alcunha o Tiradentes, sentenciado pelo seu atrocíssimo delito de pregação infame de inconfidência contra a nossa soberana, contra quem nenhuma nação do mundo se tem atrevido. 21 de abril de 1792, sábado, a Rua do Piolho, cheia de populares, as casas de janelas abertas, sacadas cobertas de flores, com 2 fileiras de soldados fazendo alas para a passagem do cortejo de Tiradentes. Um oficial da tropa grita na direção do povo, dando vivas: "A Dona Maria, nossa piedosa e sempre augustíssima soberana!" Tiradentes, cabelo raspado, olhos azuis esbugalhados, caminha estático, os olhos voltados para o céu, ausente daquela caminhada, acompanhado por 9 franciscanos. O cortejo chega ao patíbulo no campo de São Domingo. 26 de abril de 1792, Largo do Paço, Palácio do Vice-Rei. Aos fundos, fogos explodem comemorando o final de 3 dias de festa pelo enforcamento de Tiradentes. Abreviada demonstração dos trabalhos da polícia em todo o tempo que a serviu o desembargador do Paço, Paulo Fernandes Viana. Passarei em silêncio a magnificência dos festejos que a polícia fez na ocasião do casamento da senhora princesa Dona Maria Teresa, da aclamação de Sua Majestade e do recebimento da senhora princesa real, porque as narrações impressas que disto saíram, e principalmente os testemunhos presenciais, abonarão a verdade de tudo e reconhecerão que era um dever da polícia entrar nestes objetos, não só pela utilidade que se tira em trazer o povo alegre e entretido, como promovendo ao mesmo tempo o amor e respeito dos vassalos para com o soberano e sua real dinastia. Este segundo aspecto cultural da vida carioca, trazido da Europa na era dos vice-reis, foi sendo revisto e atualizado até o Segundo Império, quando, particularmente integrado aos demais festejos, introduziu elementos de hibridismo cultural, como as batucadas dentro dos préstimos. Em todo caso, quando a República Laica emergiu e, junto com ela, começaram os primeiros cânones da industrialização cultural, essas formas de desfile, ainda visíveis em outros continentes e em outros contextos, aqui, na cidade do Rio, transformou-se praticamente em um elemento da cultura carnavalesca, o que também remete, tal discussão, ao sofisma de alguns autores em promover uma distinção entre qualificar algo como brasileiro ou como do Brasil, sobretudo após a história se interessar pela cultura. Tal sofisma, que guarda uma correlação com o pensamento de baixa autoestima sobre qualquer aspecto da vida brasileira,
levou o Nelson Rodrigues a comparar tais sofistas com vira-latas. Coloca sempre esse raciocínio em posição subalterna, tudo que aqui é criado, sempre observando a sociedade brasileira como um reflexo tardio de outras culturas. Em parte, contra esta visão de mundo se insurgiram os modernistas, notadamente no movimento antropofágico, com a palavra de ordem síntese bárbaro e nosso, mas aí já na fase republicana. Sobre o palco do Teatro de Manuel Luiz, passaram fazendo galãs de ponta de cena, segundos galãs, pais graciosos, barbas, lacaios e pais nobres, designações sobre as quais então se conheciam os gêneros dos diferentes personagens. Os espetáculos começavam cedo e cedo acabavam. As quintas-feiras eram os dias chiques. As peças representavam-se apenas algumas vezes por semana. Não se conheciam espetáculos em matinês. O dia da inauguração do Teatro Manuel Luiz foi um acontecimento notável na cidade. As cadeirinhas, as liteiras, as seges de arruar chegavam até o Largo do Carmo em fila numerosa e lúcida para repousar dos bamboleios da marcha nos seus pesados correões de couro cru. A turba pitoresca dos negros da condução, dos lanterneiros, dos criados de faixa ou tocha, estatelava sobre os caminhos mal varridos, maculando os pesados fardões da etiqueta, abertos desafogadamente, aliviando a alma ingênua. Enquanto os senhores se deliciavam nos espetáculos da ópera movimentada, dormiam os fâmulos ou ouviam o dedilhar dos violões que os boleeiros dos coches arranhavam do alto dos seus veículos. Era um recreio de família. Que noite linda foi a da inauguração dessa famosa ópera. O poeta Alvarenga Peixoto deitou o soneto. Lá estavam quase cegos por aquela orgia de luz de que se falou depois durante semanas inteiras,
o Marquês do Lavradio, vice-rei, de Estadão, no seu pomposo camarote de gala, o peito carregado de cruzes e medalhas, fazendo-se rodear das figuras mais representativas da cidade. Pelas forçuras de relevo, que eram as de fundo, estavam os membros do Senado da Câmara, do Tribunal da Relação, do Juízo de Fora, da Ouvidoria, da Comarca, do Juízo da Administração, da Mesa da Inspeção, da Junta do Real Erário, da Provedoria da Fazenda, da Casa da Moeda, da Casa dos Contos e do Juízo da Alfândega e impostos mais modestos, negociantes, traficantes de ouros e pedras em Minas, homens das profissões liberais, oficiais da tropa e mais funcionários do Estado. Até que subisse o pano, pintado por Leandro Joaquim, conversava-se ruidosamente em altíssimas vozes, como se estivessem todos numa grande festa de intimidade ou numa feira ao ar livre. Os diálogos, por vezes, ocorriam durante o curso das representações. Estabeleciam-se mesmo entre os espectadores e atores em cena. Havia discussões, protestos, chufas, assovios não raro, pancadaria, hábito do tempo. Hábito exótico, como aquele de beliscar as mulheres sempre que uma oportunidade aparecia. Vício português que levava o próprio Dom João V, como nos ensina o bispo do Grão-Pará, a disfarçar-se em mendigo, a fim de ir beliscar à vontade as devotas frequentadoras de São Roque. O teatro é aqui considerado enquanto terceiro aspecto original da vida cultural carioca, dentro de uma perspectiva que redundará na indústria do entretenimento do século XX. Aqui observa-se o teatro enquanto um bem de capital, ou seja, um espaço delimitado e próprio, capaz de ofertar diversão e arte em suas formas diversas, gerando uma cadeia de emprego e renda. Entenda-se neste ponto que, apesar de Domingos Caldas Barbosa e do padre José Maurício Nunes Garcia, a música de concerto e a música popular encontram-se integradas ao contexto dramatúrgico, ainda não alcançando o grau de autonomia e liderança que marcou todo o século XX. Em relação ao teatro do período colonial, encontramos uma espécie de pecado original, que se torna a tônica até os dias de hoje, qual seja a opção preferencial pela comédia, um elo de continuidade com mais de 250 anos de história, graças principalmente à ausência de manuais para jovens autores sobre como fazer rir. Esse pecado remete também à classificação que separa a cultura entre a chamada autocultura, elevada, séria, de altos padrões, e a baixa cultura, debochada, de baixo calão, vulgar e sem maior interesse intelectual. Esse sofisma perdurou e permanece, inclusive em muitos movimentos e autores autodenominados libertadores. Esta, inclusive, é uma forma sutil de desqualificar a quem produz essas formas de manifestação cultural, tornando-as menores, porém não menos populares e lucrativas.
Há uma relativa unanimidade entre os primeiros autores que estudaram a evolução teatral brasileira. Curiosamente, a opção da coroa pela religiosidade refletiu-se em um teatro marcado por comédias adaptadas de êxitos internacionais, com frases de duplo sentido e muito deboche, que colocava Portugal no último lugar em termos de qualidade teatral entre os países europeus. Exatamente por conta da identificação do público com o gênero cômico e pela válvula de escape que representava, ante a ausência de outras formas de manifestação políticas e sociais, que rir era o melhor remédio. Para completar, a rainha Maria I, influenciada por seu confessor, devido a incidentes envolvendo atrizes e apaixonados espectadores, proibira mulheres no teatro. Assim, como em outras partes do mundo, os papéis femininos passaram a ser defendidos por homens travestidos, o que não impediu o arrobo apaixonado de acontecer e acabou determinando o encerramento momentâneo do teatro em Portugal. O período colonial se conclui, como é sabido, com a chegada da família real no Rio em 1808. Na verdade, o pretexto da invasão de Napoleão coloca em prática um plano já existente desde o reinado de Dom José I de transferir para o Rio a capital portuguesa. Essa mudança provocou uma modernização na cidade, incluindo a mudança de status em 1815 com a transformação da colônia em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que irá formalmente durar até 29 de agosto de 1825, por ocasião do Tratado do Rio de Janeiro, que reconheceu o Império do Brasil à custa de uma indenização milionária para Portugal. O período joanino, portanto, faz letra morta da proibição de atividades de imprensa sem mexer na estrutura educacional, promovendo mudanças na cidade do Rio que ainda hoje permanecem, como o Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional, que é do Brasil, embora nossos conterrâneos de outros estados teimem em chamar de Biblioteca Nacional do Rio. O idílio tropical dura até 26 de abril de 1821, quando, como consequência da Revolução Liberal do Porto, Dom João tem que se mandar de volta para ficar com o olho no gado lisboeta, porque o olho do dono é que engorda o gado. Mas sem antes dar aquele toque clássico que todos comentam até hoje, segundo o qual teria dito para o folclórico filho playboy Pedro I: colocar a coroa na cabeça antes que algum aventureiro o fizesse. O filho, seguindo a orientação do pai, proclama a independência num fim de semana de setembro do ano seguinte. E assim nasce o Brasil, embora alguns astrólogos prefiram o mapa astral da proclamação da República para fazer suas previsões. Como toda modificação política na vida brasileira, a reação à mudança leva um tempo para ocorrer, marcando um ciclo de movimentos nativistas que serão reprimidos em função da unidade territorial, acabando por sedimentar a base para quase 45 anos de estabilidade imperial, já na administração de Pedro II. Voltando ao teatro, a vinda da corte abriu também a oportunidade para o barbeiro e cabeleireiro Fernando José de Almeida construir uma nova sala de espetáculos, capaz de acolher a família real, coisa que a acanhada Casa de Ópera de Manuel Luiz não era mais apta a fazer. Dom João abraça a causa do Fígaro e lhe concede um terreno no Largo do Rócio, atual Praça Tiradentes, e por meio de subscrições levantam-se os recursos para subir o pano do Real Teatro de São João em 12 de outubro de 1813, coincidentemente data de aniversário de Dom João, após 2 anos de obras. Mais de 200 anos depois,
passando por 4 incêndios e reconstruções, sucessivas reformas, nomes e mesmo um crime passional em 1847, quando, durante uma apresentação, a cantora lírica foi assassinada pelo pianista francês seu marido, após descobrir que esta tinha um amante brasileiro, o teatro passou a denominar-se, desde 1923, como Teatro João Caetano, rendendo uma homenagem ao Talma brasileiro, o maior ator, dramático e empresário teatral do Brasil imperial. Aqui cabe um parêntese ou uma nota de rodapé para situar o papel do público carioca dentro da trama teatral. É notória e frequente a menção em crônicas, relatos e análises históricas sobre os maus modos do público nos teatros locais desde a colônia até a fase republicana. Luiz Edmundo sintetiza o padrão do espectador colonial. O que a plateia iletrada queria era chalaça grossa e pimpona, em linguagem crua e boçal, se possível com a pimenta acre da pornografia, raspando as insolências e as chamboices de calão. Tudo que fosse chato podia vir, tudo, contanto que não obrigasse o cérebro daquela gente a discernir ou pensar. O mesmo padrão se repete durante o período imperial, embora enquanto uma faca de dois gumes, porque, se de um lado contribui para a campanha abolicionista, com crescentes intervenções que apelam ao engajamento nessa causa, principalmente depois da Guerra do Paraguai, por outro lado, propiciam a exibição de grupos de arruaceiros, como ocorreu no final do período imperial, através de um grupo chefiado pelo filho do proprietário do jornal O País, que, para mostrar seus dotes de lutas marciais brasileiras, ia aos teatros provocar brigas, o que acabou levando-o a ser deportado para a terrinha portuguesa. Por conta desse viés que achar que a plateia interativa fazia parte da comédia, esse hábito se estenderia para a sétima arte no século XX, chegando ao ponto de originar um espaço privilegiado nos anos 1980 para dar vazão a esse quase esporte que foram as sessões chamadas Segunda Sem Lei no Cine Leblon, onde adolescentes e jovens adultos intervinham em toda e qualquer projeção no último horário da segunda-feira daquele cinema. De forma complementar, há a participação ativa do Conservatório Dramático Brasileiro, a partir de 1842 até 1897, com um hiato temporal durante o período pré- e pós-Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1871. O conservatório funciona como uma agência reguladora, censurando a produção teatral. Em sua fase inicial, foi dirigido por Diego Bivar, um reinol colaboracionista das forças napoleônicas, o qual se aboletou no Brasil, tornando-se um nativista de quatro costados, responsável pelo índice de 228 peças censuradas nos 2 primeiros anos daquela instituição. O conservatório, como depois na fase republicana, o Departamento de Censura e Diversões Públicas, influía diretamente na sobrevivência das empresas artísticas, posto que seus vetos representavam prejuízo de maior ou menor monta de acordo com a fase de execução da obra. Isto não impedia que o próprio conservatório se tornasse um meio de vida para boa parte da intelectualidade, como o foi para Machado de Assis, Martins Pena ou Rui Barbosa e Castro Alves na Bahia.
Neste ponto, cabe observar o título V da Constituição Monárquica como a principal herança deixada por Pedro I para seu filho Pedro II. Aparentemente, uma condição de equilíbrio, o poder moderador se tornou um paradigma, embora não explícito, aplicado posteriormente por uma série de governantes republicanos, sobretudo nas inflexões que levarão à formação do Estado Novo na era Vargas, ou em alguns da história contemporânea republicana, a qual deixo no ar para que a carapuça seja usada por quem melhor aprouver nestes tempos atuais de metonímia política. Como a arte do conchavo é de longe a mais tradicional ferramenta política nacional, o poder moderador era também um pisar em ovos constante, o que determinou a célebre máxima envolvendo os Luzias e Saquaremas, isto é, os militantes do Partido Liberal e do Partido Conservador, os dois partidos imperiais, por sinal, a mesma correlação bipartidária empreendida no segundo período militar republicano, pós-64, sobre o qual também pode ser aplicada a mesma correlação que dizia nada mais parecido com um liberal do que um conservador. Novamente, deixo a carapuça servir para quem melhor aprouver nestes tempos atuais de metonímia política. Assim, a chamada correlação de forças era mediada diretamente pelo chefe do executivo, no caso o imperador, sem afetar diretamente a estrutura econômica e a organização social dominantes na sociedade. Por este motivo, mesmo com alguns índices de crescimento acadêmico, as relações de prestígio e poder eram determinantes para o florescimento de artistas como Carlos Gomes ou Pedro Américo, ante a ausência de um projeto explícito e continuado de desenvolvimento artístico e cultural. Dentro desse quadro, onde o Estado exercia papel solar, visto tudo gravitar ao seu redor, como o crédito no Banco do Brasil ou a Bolsa de Estudos no exterior para pintores e músicos, que a análise das exceções ganha relevo. João Caetano dos Santos é esta exceção de relevo, assim como, no final do período imperial, o será, por outros aspectos, a figura de Arthur Azevedo. João Caetano, natural do Rio, filho de pai militar, após servir no Rio Grande do Sul, aos 19 anos inicia sua carreira em Itaboraí, criando um problema dentro de casa porque não queriam um filho artista. Em 1831 se profissionaliza, tendo Joaquim Manuel de Macedo como um dos seus padrinhos para tal evento. Com o incêndio e a reconstrução do Real Teatro São João, reaberto como Teatro São Pedro, em homenagem ao imperador, acaba arrendando o espaço e neste local começa a estabelecer uma disputa com o outro teatro da cidade, o Teatro São Francisco. À época, era usual nos palcos a forma de falar a prosódia portuguesa. João Caetano adota o falar local, o brasileiro, como diziam pejorativamente os da trupe do São Francisco. Na verdade, foi o primeiro empresário a fazer um circuito teatral, encenando suas peças no Rio e em Niterói, além de bambembar pelo interior da província do Rio, se apresentando em fazendas para completar o caixa da companhia. Seu repertório era focado no drama, ao invés de seguir no viés cômico, a qual denominava pachuchadas, se esmerando na composição de seus personagens, ao ponto de pesquisar no hospício a melhor forma de emitir o riso enlouquecido que marcava o clímax da peça gargalhada de Jacques Arago, autor francês que literalmente morreu em seus braços. Durante a primeira década de Dom Pedro II,
tentou obter autorização do Senado para fazer loterias no teatro, uma forma de subsídio possível à época. Como sua opção preferencial pelo drama o levava a importar peças europeias, traduzidas por seu genro em boa parte, dado o êxito que granjeara na corte, passou a ser assediado por autores nacionais, como Gonçalves Dias, a quem polidamente recusava encenar por motivos os mais variados. Um desses recusados fora o senador José de Alencar. Houve uma diligência para aprovação do subsídio, com a obrigação de uma cota de autores nacionais em seu repertório. Ante a recusa de João Caetano, ele ficou sem o apoio do Senado, mas como seu sucesso já chegara aos ouvidos da corte portuguesa, empreendeu uma excursão pelo exterior, conhecendo o teatro europeu da época em profundidade. Voltou comendador, exibindo uma medalha que Dom Pedro II nem pensara em lhe dar. Sua experiência de mais de 30 anos em cena o levou à instauração de uma escola gratuita de artes dramáticas e à reflexão sobre sua profissão através de palestras que resultaram em 2 livros sobre a metodologia de trabalho do ator muito antes de Stanislavski. Ao morrer do coração aos 55 anos, em 1863, diz a lenda que pronunciou as seguintes últimas palavras: "Comigo morre o teatro brasileiro". Como tributo de gratidão, anos depois, o renomado ator Francisco Vasques, seu discípulo, fez uma subscrição para a realização de um monumento em sua homenagem, inaugurado finalmente em 1891, em frente à Escola de Belas Artes e posteriormente transferido para a frente do teatro que guarda seu nome, onde permanece nos dias atuais. Devemos recordar que essa opção por adaptar as escolas artísticas europeias na vida tropical carioca remonta à Sociedade Literária do Rio de Janeiro, criada em 1786, enquanto representação local do movimento da Arcádia, fundada pelo poeta Silva Varenga e por Mariano Pereira da Fonseca, o Biscoitinho, mais conhecido no Império como Marquês de Maricá, celebrado por seu livro de máximas e defensor intransigente da mediocridade, ou seja, da obrigação das pessoas terem um conhecimento médio da vida, nem alto nem baixo, médio. Movimento que foi associado pelas autoridades coloniais à Revolução Francesa e devidamente extinto em 1798. Agregue-se a este interesse manifesto pelas tendências artísticas internacionais a própria mentalidade de inserir a cidade dentro de uma perspectiva cosmopolita de contemporaneidade, no qual o escasso mercado consumidor, centrado na burocracia, no comércio e nos latifundiários, optava pelo material estrangeiro não apenas como forma de status, mas como meio de promoção individual dentro do contexto daquela sociedade. Estar no mesmo espaço que as autoridades civis, militares e eclesiásticas sempre foi uma tônica. Por isso, deve-se ponderar a opção de João Caetano como forma de ocupar um espaço para o artista nacional ante a competição da vinda de companhias internacionais ao Rio, sejam grupos teatrais, sejam companhias de ópera, tendência que se acentua no final do Segundo Reinado, com a vinda de superstars da época como Sarah Bernhardt, Eleonora Duse e tantos outros. Por isto, o papel de relevo que representa a participação do carioca maranhense Arthur Azevedo dentro desse contexto. Ao vir para o Rio com sua companhia teatral e adotar a cidade, acabou desenvolvendo o hibridismo que se tornou marca registrada carioca, o teatro de revista, além de, claro, como João Caetano, criar toda uma estrutura de parcerias para a realização de suas obras. Por sinal,
Ainda no final do Império, em sua coluna de jornal, outro viés que seria utilizado por muitos autores à época aponta em que pese a pobreza do teatro brasileiro como o de maior volume de produção na América do Sul e coloca o dedo na ferida, declarando que o governo brasileiro tem sido injusto e desmazelado, condenando o teatro nacional ao mais profundo desprezo. Esse paradoxo da nacionalidade marcará o desdobramento das manifestações artísticas cariocas ao longo do século XX, dentro da perspectiva imposta pelos cânones da indústria cultural. Assim, conclui-se esta análise apontando para características que se tornaram estruturantes da economia cultural brasileira. Primeiro, desde a colônia até o final do Império, a criação de aparelhos culturais esteve sempre sujeita a uma relação de favor entre o ente privado e o ente público. O favor é também uma relação de cumplicidade, onde o favorecido zela pelos interesses daquele que concede a benesse ou a premiação ou o favorecimento em si mesmo. O favorecimento, portanto, é uma forma de clientelismo. Segundo, o Estado colonial português ou o Estado imperial brasileiro primaram por uma liberalidade política em termos de ação educativa e cultural, com um traço de seletividade quanto aos eleitos para representarem as manifestações artísticas locais. Terceiro, em função do modo de produção econômico fundamentado no trabalho servil, as artes representaram um paradoxo de ascensão social por se enquadrarem em uma atividade sem maior relevância, meramente distrativa. A dominância da atividade agrícola dentro de um contexto voltado para a exportação, aliada à própria escravidão, impediu tanto a contemporaneidade da industrialização como o desenvolvimento científico e do próprio mercado de consumo para a produção intelectual, que viveu o paradoxo de se pretender liberal dentro de uma sociedade escravocrata arcaica. Quarto, esse conjunto de fatores redundou na mentalidade que habita o inconsciente coletivo nacional de que todo artista é um sonhador, não produzindo qualquer forma de riqueza social. Como consequência dessa mentalidade, tendem a prevalecer relações de Estado com os profissionais da cultura, sempre resvalando para alguma forma de paternalismo, seja para auxiliar o artista, seja para impor uma obrigação social ao artista pelo que lhe concede, uma espécie de contrapartida social que não é exigida para outros setores a qual esse mesmo Estado sustenta e protege. Quinto, em nenhum momento é estimulada a produção social de riqueza a partir da atividade cultural, porque importa manter a relação de dependência e não a construção de uma autonomia capaz de realizar um ciclo virtuoso de emprego e renda, mesmo porque persiste o viés do ente público em rotular a manifestação cultural como legítima ou ilegítima através de um controle censório, seja político, seja econômico. A consequência desta estrutura será determinante para o fracasso ou para o sucesso dos diversos segmentos que comporão a indústria cultural durante o período republicano.